Antes de você se assentar, levante sua mão assim e diga: Espírito Santo, limpa agora a minha mente, o meu coração, para que eu possa compreender a tua palavra e, além de compreender, desejar cumpri-la na minha vida. Em nome de Jesus. Espírito Santo, faz isso também na vida do meu irmão que eu estou cutucando aqui na direita. E na vida do meu irmão que eu estou cutucando aqui na esquerda. Para que ele também seja tocado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Glórias a Deus. Bom, eu vou ter que tirar o sapato de novo, porque eu estou atolando aqui na divisão outra vez. Aí vocês não querem me ver cair aqui. Então vou tirar, que eu não corro esse risco. Nós estamos falando sobre a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, eu tinha posto aqui no meio. Isso. A gente vem falando, hoje é o terceiro domingo, nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Semana passada, nós falamos sobre os dons de revelação e hoje nós vamos falar sobre os dons de poder. Só para a gente não esquecer, vai, repita comigo: dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Quem que lembra o que é palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria é uma fração de conhecimento de Deus, né? É algo que não é conhecimento humano, é uma palavra de Deus vinda com conselho. É uma palavra seguida de conselho. Como é que ela se manifesta? Através de testemunho interior e visões. Depois a gente falou sobre palavra do conhecimento. É uma fração de conhecimento de Deus. Não é conhecimento humano, não é conhecimento que a gente adquire estudando. É conhecimento de Deus. Aquilo que eu não consigo saber. Fração de conhecimento divina. Como é que ela se manifesta na vida das pessoas? Através de visões e testemunho interior. E depois a gente falou de discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é conseguir entender e perceber o mundo espiritual além dos meus sentidos humanos. Tato, olfato, visão, paladar. É aquilo que eu consigo perceber no mundo espiritual. Anjos e demônios, que são os seres que existem no mundo espiritual. E hoje nós vamos falar dos dons de poder. Repita comigo: dons de poder. Dom da fé. Operação de milagres. E dons de curar. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, dois, 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Lê para mim, Ricardo, por favor, 4 e 5. 1 Coríntios, capítulo 2. Está difícil da gente entender se é 1 Coríntios, 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo diz aqui? Que a pregação da palavra consiste não em sabedoria humana, mas em poder do Espírito. Abra agora a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 15, versículos 18 e 19. Para que os dons de milagres... para que existe o dom de milagre? Para que acontece o dom de milagre? Romanos 15, 18 e 19. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Por que haviam sinais
prodígios e maravilhas. Os dons de poder são para revelar os sinais, prodígios e maravilhas do Senhor, para que todo aquele que vê, creia. Tem muita gente que precisa ver para crer. A palavra de Deus diz que fé, nós vamos falar um pouco de fé. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas que não se vê. E tem muita gente que não consegue ter fé se não vê. Lembra de Tomé? Jesus andou com Jesus, conhecia Jesus, e a hora que Jesus voltou ressurreto, ele teve que ver as marcas nas mãos de Jesus para que ele cresce que fosse Jesus mesmo. Então, assim, os milagres, prodígios e maravilhas eram resultado dos dons de poder e eram manifestos para que gerasse fé, para que todos pudessem ver a glória de Deus, para que todos pudessem crer que Deus estava ali. São 3 dons relacionados a milagres. Os 3, assim como os 3 dons de revelação, também eram relacionados a conhecimento, a revelação, a trazer à luz aquilo que ninguém sabia. Os dons de poder estão relacionados a milagres, a trazer à realidade aquilo que para os olhos humanos parece impossível. São 3 dons de poder. Um especial para milagres de cura e os outros 2 para milagres de não cura. E depois nós vamos falar sobre os dons de curar, que é o único dom que está no plural. É um dom que está no plural, né? Existe uma corrente que explica isso, que aqui eu acredito também. E aí nós vamos falar mais um pouco disso depois. E aí nós vamos falar agora primeiro sobre o dom da fé. Qual é a definição? É uma fé especial, diferente das demais manifestações. Vamos ler aí, Efésios 2, 8 e 9. Lê para mim, Ricardo, por favor. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. A fé é algo que o Senhor distribui uma porção para cada um de nós. Porque sem fé é impossível. Se nós não tivéssemos pelo menos um pouquinho de fé, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Amém? A fé é aquilo que a gente espera, mas que a gente não vê. A gente espera que o Senhor Jesus e o Espírito de Deus estejam aqui nessa manhã, mas a gente não consegue vê-lo. Para mim é como o ar. Nós sabemos que o ar existe, senão nós não conseguiríamos respirar. A gente tem uma noção que ele está presente quando ele entra em movimento e vira vento. Né? Mas Deus é assim, Ele está aqui, Ele está o tempo todo. Mas a gente não sabe que Ele está. A gente crê, mas a gente não vê, a gente não sabe. A fé, existe... depois eu vou falar um pouco sobre fé e operação de milagre. E aí a gente vai falar assim, mas qual a diferença, né, do dom de fé e de operação de milagre? O dom da fé, ele recebe o milagre. E o dom de milagres, ele produz o milagre na vida do outro. E a gente vai ver as definições e vai ver como vai ficar claro isso. Deus distribui uma porção de fé, uma medida de fé para cada um. Não sou eu que estou falando, está lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Diz assim... Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Senhor nos concedeu uma medida de fé para cada um. Mas é nossa responsabilidade fazer com que essa fé cresça. Ele deu uma medida, mas é nossa responsabilidade fazer com que essa fé cresça. O dom da fé não é esta fé que todos nós temos. O dom da fé é algo diferente. Ele é um complemento entre o nível da nossa fé e aquela necessária para que o milagre ocorra. Ela nos leva a receber o milagre. Como que ela se manifesta? Numa inspiração espontânea. Ela não é planejada. E aí a gente vai entender melhor quando a gente for olhar os exemplos de manifestação do dom da fé no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
No Antigo Testamento, a história que está lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Quem conhece essa história? Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para o cativeiro na Babilônia e eles serviam no castelo ao rei Nabucodonosor. E aí o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua e queria que todos se prostrassem diante da estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles falaram: nós não vamos nos curvar, porque o nosso Deus disse que nós não devemos nos curvar a estátuas, a esculturas, a tudo aquilo que não é o nosso Senhor. Não adorarás outro Deus senão o Senhor. E Sadraque, Mesaque e Abednego se mantiveram firmes nessa posição. E todos se prostraram diante da estátua, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E Nabucodonosor disse: então, aqueça a fornalha 7 vezes mais do que nós estamos acostumados e lance-os na fornalha amarrados. E aí eles foram para a fornalha. Eles entraram na fornalha e de repente Nabucodonosor olhou lá dentro e falou assim: mas não eram 3? E eles: sim, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou: mas eu vejo 4 homens e um tem o aspecto de filho de deuses. Jesus estava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. E a fé deles, que é esse dom da fé aqui, instantânea, momentânea, urgente, que os livrou. E a palavra de Deus diz que eles saíram da fornalha sem cheiro de fumaça. E a única coisa que estragou foram as cordas que estavam os amarrando. Nem a roupa chamuscou, nem o cabelo, nem o bigode, nada no meio daquele fogo, somente as cordas que os prendiam. Mas aí a gente fala assim: mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam que Deus ia livrar. Sabia não, vou provar para você aqui. Abre a sua Bíblia, abre a sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 3. Versículo 17. Eles tinham aquela fé que todos nós temos uma porção. Mas naquela hora, Deus moveu, o Espírito Santo se moveu no dom da fé. E eles creram. Porque ali, a hora que estava na boca da fornalha, olha só o que eles falaram. Daniel 3,17. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O que ele fala aí no capítulo 18, no versículo 18? Eu sei que Ele vai livrar, mas se Ele não livrar... Então assim, ó, eu tenho fé, mas pode ser que Ele não livre. Qual era a fé dele ali? Eu sei que Deus vai fazer o melhor, me livrando ou não me livrando. Essa é a fé e a certeza que nós temos que ter no Senhor. Independente do que aconteça, Ele fará o melhor para mim quando eu entrego a situação nas mãos dEle. Mas aí eles entraram na fornalha e o Espírito Santo agiu no dom da fé. E a fé deles, junto, trouxe o Senhor Jesus para livrá-los naquela situação. Queridos, a nossa fé pode ser pequena ou pode ser grande. Quando Jesus dizia do grão de mostarda, Ele não está falando porque o grão é pequenininho. Ele está dando o exemplo da hortaliça mostarda, que é a menor semente de todas e se transforma na maior de todas as hortaliças. Se tiveres fé como a mostarda, não só como o grão é pequeno, mas ele plantado, ele cresce e se torna a maior das hortaliças. Jesus espera que a nossa fé cresça, porque Ele criticou pequena fé e Ele elogiou grande fé, não foi? Onde que Ele criticou pequena fé? Quando Ele estava no barco, o barco estava lá, os discípulos se matando de remar, no meio da tempestade, Jesus dormindo, né? Aí eles acordam Jesus: Jesus, você não vai livrar a gente dessa tempestade? Ei, homens de pouca fé. Jesus reclamou.
E depois o centurião. Centurião, quando estava com o servo doente lá em casa, foi falar: Jesus, meu servo está morrendo, cura meu servo. Jesus falou: vamos lá, eu vou com você. Ele falou: não, Senhor, não precisa. Eu creio que se o Senhor der uma palavra, ele vai ser curado lá. E Jesus disse para ele: eu nunca vi tamanha fé. Então, se Jesus criticou pouca fé, se Jesus elogiou muita fé, é sinal que ele espera que a nossa fé cresça. Mas não é o dom de fé. Daniel na cova dos leões também foi o agir do dom da fé. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não encaro uma galinha, né? Eu tenho um problema com galinha, com aves. Tem um dia que eu dei de cara com o peru, quase desmaiei, né? Eu estava num hotel fazenda lá, de repente eu ouvi uma barulheira, o bichão desse tamanho, feio que dói, apareceu na minha frente. Eu quase comecei a orar para repreender do peru. E Daniel viu o leão e falou assim: não, pode me jogar lá, eu sei em quem eu tenho crido. E Daniel entrou na cova dos leões e foi o dom da fé. A fé humana não é capaz de fazer aquilo. E o dom da fé, que é aquele a mais, é o complemento da nossa fé, que Jesus vem em momentos específicos, não planejados, é que fez com que a boca do leão fosse fechada e Daniel saísse vivo de lá. E tanto na situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles saíram, e ali Nabucodonosor diz que ninguém nunca mais ia falar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali, quando Daniel saiu, o rei Dário disse que agora todos deveriam adorar o Deus de Daniel. Então, tudo aquilo que vem como provação da nossa fé, ela sempre será para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Os dons, como eu tenho falado desde o primeiro domingo, os dons são para engrandecer o nome do Senhor e não para nos engrandecer. Mesmo nós, como vasos de barro sendo usados, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 4, se eu não me engano, que nós somos vasos de barro, mas somos cheios de quem? Do bom tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. Então os dons são dele, ele que se move dentro da gente. E aqui no Novo Testamento, Pedro caminhando sobre as águas. A hora que Pedro viu Jesus, depois eu vou passar o material para vocês, eu já passei, né, o da semana passada no grupo da igreja. Quem não tiver no grupo da igreja e quiser, né, para que depois você possa meditar, você possa ler as histórias, ler as referências. Pedro, eles também estão, eles falaram: nós vamos atravessar o mar. E Jesus falou assim: eu vou ficar mais um pouco orando no monte. Jesus já sabia. Jesus falou: vou botar esses caras ali no perrengue para ver onde é que está a fé deles, né? E aí eles foram atravessar o mar e Jesus ficou olhando. E aí eles remaram a noite inteira. No meio da tempestade, eles não conseguiam chegar do outro lado. E aí Jesus vem tranquilão, andando sobre as águas. Deixa eu agora lá, porque a fé deles ainda não dá para isso. E aí Jesus chegou e Pedro fala assim: quem é um fantasma? És tu, Senhor? Sou eu. Posso ter contigo? Jesus fala para ele: vem. Jesus acrescentou a fé de Pedro quando ele disse: vem. Ali houve o mover do dom da fé. E Pedro colocou os pés na água e deu alguns passos. Mas aí Pedro voltou para a fé dele. E a fé dele fez o quê? Olhou o mar, olhou o vento, olhou o tamanho das ondas e começou o quê? A afundar. Dá para entender a fé do dom de fé com a fé humana? Ela complementa. Eu posso ter uma fé enorme até aqui, mas para trazer esse nível de milagre, aquele que vai impactar pessoas, aquele que vai trazer aquilo que os olhos não creem, até do incrédulo, eu preciso do dom da fé. Paulo e a picada da serpente, eu falei aqui semana passada, quando Paulo estava navegando, e ele deu o conselho: não vai, o tempo está ruim, né? Através do dom da palavra do conhecimento, Paulo falou: não vai, vocês vão perecer. Mas aí eles foram, e aí teve problema no meio do caminho, mas o Senhor salvou. Quando eles chegaram na ilha, Paulo foi picado por uma serpente. Olha quanta provação para Paulo naqueles dias. Paulo foi picado pela serpente.
E aí quando Paulo foi picado, o povo já começou, agora ele vai morrer, agora ele não vai esperar, agora ele não vai viver. E nada aconteceu com Paulo. E Paulo começou a orar por cura. E a Bíblia diz que todos daquela ilha foram curados. Era Paulo que tinha a fé para a serpente não fazer nada com ele? Não. Jesus acrescentou com o dom da fé para que aquela situação extraordinária pudesse trazer fé ao incrédulo, para que ele visse que Deus estava ali e que Deus faria, e houve salvação e cura na ilha naquele dia. Vocês já repararam que num ambiente, eu já presenciei isso algumas vezes, quando uma pessoa é curada, ela aumenta a fé dos outros, e outro é curado, e outro é curado, e outro é curado, porque ela vê. Por isso que é importante você dar o seu testemunho. Quando você conta, você acrescenta a fé do outro. Se aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Eu queria contar o meu testemunho rapidamente para vocês. E depois disso, tantas mulheres o Senhor já trouxe para eu orar, e eu já vi o milagre acontecer. Quando eu e o Ricardo, nós somos casados há 20 anos. Quando nós estávamos casados há 3 anos, 3 ou 5, 20 anos, a gente casou muito cedo. Esse é o problema. Não, nós casamos com 25 anos, né? Nós dois temos 45. E quando eu fui querer engravidar, eu falei assim, eu vou parar de tomar pílula. 3 meses eu vou engravidar, bobinha, né? Está tudo sob meu controle, nas minhas mãos, né? E aí eu parei de tomar pílula. E tenta engravidar nada, e tenta engravidar nada, e tenta engravidar nada. E meu médico falou, vamos começar a pesquisar o que está acontecendo. E aí eu fiz os exames e os meus hormônios eram praticamente zerados, os hormônios que eu precisava para engravidar. E ele pegou e falou assim, vai precisar tomar hormônio e tal. Eu peguei a receita, tudo, e comecei a morar, né? Eu tinha umas parceiras de oração, assim, a Heloísa, né? Cunhada do Paulinho e da Pati, a Giane, a Gessilei, eram as minhas parceiras de oração. E nós começamos a orar. E um dia a gente estava no culto, e foi a primeira visão que a Érica teve, a esposa do Fábio. Ela viu sair do teto uma seta dourada. Visão se manifesta em qual dom? Dons de revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito se revela através de visões e testemunho interior. A Érica, usada pelo dom de palavra de conhecimento, ela viu uma seta dourada sair do teto, me girou em volta de mim e entrou no meu ventre. E me falou. Eu falei, então vou refazer os exames. Aí liguei para o meu médico, doutor Sérgio, quero refazer os exames. Mas você já começou o tratamento? Falei, não, eu quero refazer. Mas para quê? Você não... Por favor, me dá outra receita. E eu refiz os exames. E todos os meus hormônios estavam perfeitos. Eu fui curado. E ele não entendeu nada. Ele falou que foi o Fleury que errou. Falei, porque o padrão do Fleury é muito baixo mesmo. Erra pra caramba em exame de sangue, né? E eu pude falar de Jesus para ele também, que era um milagre. E aí, vamos lá. Vamos tentar, né? Vamos lá, para tentar engravidar, né? Tem aquela coisa ruim, né? Você tem que ter a sua parte. Em todo milagre você tem a sua parte, não tem? Então, a gente tentava. Teve uma época que o médico instruía, dia sim, dia não. Jesus, né? A gente já se perdia no calendário, tinha que anotar. Mas a gente estava empenhado em trazer o milagre. Todo milagre tem a parte de Deus e a nossa parte, amém? Mesmo se for boa a parte, a gente tem que fazer. Aí, continuamos, né, tentando, e nada. Aí o doutor Sérgio falou, vamos agora olhar o Ricardo, porque tá tudo certo com você. Aí o Ricardo foi fazer exame. E deu que assim, ele tinha contagem baixíssima de espermatozoide, poucos espermatozoides que poderiam fecundar um ovo. E era esse o problema. Então, vamos fazer um tratamento. Aí o Ricardo fez tratamento, 3 meses, 4 meses. Isso já tinha passado quase 2 anos, hein? 2 anos de oração, de jejum, de choro, de clamor.
Quem é mulher aqui sabe o desespero de não conseguir engravidar. É uma sensação terrível. Eu me senti a última das mulheres, né? Aquilo estava trazendo depressão no meu coração. Mas eu não perdi a minha fé. E aí, o Ricardo fez o tratamento. E eu e as minhas guerreiras de oração comigo. Todos os dias a gente orava das 11 às 11h30 da noite por telefone. E elas todos os dias se colocavam. Por isso é importante você ter um amigo, um parceiro, quem se coloca por você em oração. Faz toda a diferença. A palavra de Deus diz que aquilo que nós concordamos, aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. E o que nós desligamos na terra é desligado no céu. E a gente faz isso em comunhão, um dando o braço para o outro. E aí passou-se o tempo do tratamento, o Ricardo foi fazer o exame de novo. E aí ele foi levar o resultado do exame no médico, era uma sexta-feira de manhã. Na sexta-feira à noite a gente ia para o encontro com Deus. Nós íamos ministrar no encontro, passar o final de semana fora. E aí eu estava em casa, ele chegou na hora do almoço, chateado, desanimado. Nós sentamos nós dois na cama assim e abrimos o resultado do exame. Ele falou assim para mim, o médico me falou para eu começar a guardar dinheiro. Para talvez tentar uma inseminação artificial. E aí por um segundo nós nos abatemos, mas eu falei para ele, eu não aceito isso. E nós dois nos ajoelhamos aos pés da cama. E nós anulamos este diagnóstico. Em nome de Jesus. O Senhor disse que eu seria mãe de filhos. O Senhor disse que eu seria fértil. O Senhor disse que eu multiplicaria. E eu anulo qualquer palavra vinda da boca de homens que diz que isso não será possível na minha vida. E nós anulamos aquela palavra. E aí a gente ia sair para o encontro 10 da noite, era 4 da tarde, estava ali sem fazer nada. Entenderam, né? E aí a gente foi para o encontro de noite. As minhas amigas que estavam orando comigo, na época o Flávio era casado, né? Não era casado com a Lu, cadê a Lu? Era casado com a Celina. Ela estava grávida do Júnior. A Heloísa estava grávida da Ana Clara. A Gessilei estava grávida do Gabriel. As minhas 3 amigas que estavam orando comigo estavam grávidas. E elas ficavam até constrangidas de falar de gravidez comigo. Elas não falavam comigo sobre a gravidez, mas elas continuavam orando. E aí no domingo, na última ministração, na hora da ministração do batismo com o Espírito Santo, a Jaque do Fabiano chegou para mim e falou assim, Deus está mandando você contar os dias. Ela foi usada em qual dom? Palavra de sabedoria. Deus revelou e deu conselho. Deus está mandando você contar os dias. E 15 dias depois, a minha menstruação não veio e eu estava grávida do João Pedro. Eu engravidei naquele dia. Dia 15 de agosto de 2003. O dia que o médico disse que não era possível, foi o dia que eu engravidei. Porque era exatamente no 15º dia do ciclo. Foi o dia que eu engravidei. Então não há impossíveis para Deus. Não há nenhuma situação que a fé não possa trazer à realidade. E depois disso, quantas mulheres Deus já colocou na minha frente para eu orar? Muitas delas foram curadas. Teve uma mulher que estava com câncer de útero. E ela descobriu que ela estava com câncer porque ela queria engravidar e não conseguia. E aí eu orei por ela, o Senhor me usou, né? Nada vem de mim, o Senhor me usou. Ela foi curada do câncer, ela estava com a cirurgia marcada e ela disse para o médico, eu quero outra biópsia, eu quero outra biópsia. E o médico falou, mas nós já fizemos 2, você tem câncer, esse câncer é incurável. E ela insistiu, o médico falou, tá bom, nós vamos para a sala de cirurgia, você vai deitar, eu vou te anestesiar, e eu vou chamar o patologista, ele vai fazer a biópsia na sala de cirurgia. E assim ela fez. Quando ela acordou, o médico estava sentado do lado dela. E ela perguntou para o médico, o que aconteceu? Ele falou, eu não sei, eu sei que a sua biópsia deu negativo. E eu não tirei o seu útero. E 3 meses depois essa mulher estava grávida. Porque é isso que Deus faz, queridos.
É isso que Deus faz. Mas eu preciso ter fé e a minha fé precisa crescer. Porque aí se for algo que vai trazer um milagre, que vai impactar o incrédulo, ele vai completar com o dom da fé. E vai acontecer. Como aconteceu ali na palavra. Que nós temos, quando alguém é curado, quando um paralítico é curado, quando um morto é ressurreto, quando um cego enxerga, é sempre complementado pelo dom da fé. A fé humana não tem medida para isso. É nessa hora que o dom da fé atua, porque aí aquela situação vai até gerar fé no coração do ímpio. Amém? Essa fé que nós temos que ter, crescer a nossa fé. Já passei aqui. Esse é o dom da fé. O próximo dom é o dom da operação de milagres. Definição: ele é uma intervenção divina no curso da natureza. Enquanto o dom da fé recebe o milagre, a operação de milagres faz o milagre para o outro. Um recebe, um é passivo. Operação, o dom da fé é passivo, o dom de milagres é ativo. Ele se manifesta da mesma maneira. Uma manifestação, numa inspiração momentânea e não planejada. Nós não podemos nos mover na capacidade humana. Nós precisamos nos mover no sobrenatural. Ponha isso na sua cabeça. O sobrenatural de Deus não é para determinadas pessoas, determinadas igrejas, determinadas denominações, determinadas linhas teológicas. O mover do Espírito Santo e o mover sobrenatural é para todo aquele que crê que o Senhor Jesus veio em carne na terra como Filho de Deus, veio nos salvar e recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. O mover sobrenatural é para mim e para você. Diga assim: o mover sobrenatural é para mim. Não adianta eu achar só para o pastor, é só para não sei quem, é só para a igreja Assembleia de Deus, é só para o pentecostal, para o neopentecostal. Esquece isso, queridos. Isso foi coisa criada por homem. Isso não tem nada disso na Bíblia. O mover sobrenatural é para todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, imediatamente é selado pelo Espírito do Pai. E é esse o Espírito que se move na vida daquele que crê. Não é a placa da igreja, não é a linha teológica, não é a denominação. É a presença do Espírito de Deus dentro de mim e de você. A gente acha, né, a gente tem uma tendência a achar que os dons de revelação e os dons vocais, né, que domingo que vem serão os últimos 3, que eles são mais fáceis do que o de milagre. Porque aqui, ó, dom de milagre, no Antigo Testamento foi a abertura do Mar Vermelho, né? Quando Josué parou o sol e a lua, Jesus transformando água em vinho, a multiplicação dos pães e peixes e a ressuscitação dos mortos. É esse o milagre. Como eu disse, diferente do dom da fé que é para si, que é para a gente, o de milagres é para os outros, é em massa, né? É para os outros. Esse é o dom de milagre. Você acha que Moisés tinha fé para abrir o mar ali? E Josué, né? Esses dias eu ouvi uma pregação de Josué falando sobre o dom de milagres, que os filhos de Josué não falavam: pai, para o sol aí para a gente aproveitar mais o dia, né? Não era para isso. Josué naquele dia, movido pelo dom de milagres, fez o sol parar para que desse tempo deles terminarem a batalha. Porque se escurecesse, eles iam perder a batalha. E aí, cooperando o Espírito de Deus, colocou o dom de milagres na vida de Josué, ele, cooperando com a fé dele, creu e o sol parou. Assim como Moisés parado ali, não tinha o que fazer. O exército de Faraó estava atrás, chegou no mar. Ele estava ali com 4, 5 milhões de pessoas que ele tinha acabado de tirar do Egito. Como é que ia passar? E aí, Deus fala para ele: toca com teu cajado no mar. E ele tocou e o mar se abriu e eles passaram. E todo o exército depois foi passar atrás e foi engolido pelas águas. E Deus deu vitória. Veio muita luta depois. Mas a operação de milagres aconteceu ali. No Novo Testamento, quando Jesus transforma água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. Onde foi? Casamento de Caná da Galileia.
Tinha acabado o vinho, naquela época as festas duravam 3 dias. E tinha acabado o vinho, e aí a mãe de Jesus chega para ele e fala assim, filho, resolve essa situação. Aí ele fala, mulher, não é chegada a minha hora. Ele ainda dá um tunga na mãe, né? Não é chegada a minha hora, mas ele vai lá e resolve. Separa as talhas com água. E aí eles enchem as talhas com água, ele vai lá e transforma a água em vinho. A multiplicação dos pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, eles alimentaram 3 milhões de homens, fora mulheres e crianças. Esse é o milagre. E também a ressuscitação de mortos. Para mim, ressuscitação de mortos, a nossa fé também não alcança. Precisa de uma porção do dom de milagre para que possa acontecer a ressuscitação de mortos. Nós precisamos buscar os dons do Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Ah, mas isso aí aconteceu com Moisés, com Josué, com Jesus. Comigo não vai acontecer. Se eu não buscar, não vai acontecer mesmo. 1 Coríntios 14, 23 a 25. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Quem aqui que foi na igreja a primeira vez ouviu falar em língua achou que estava todo mundo doido? Eu. Né? É disso que Paulo está falando aqui. Né? A gente precisa pensar sempre no gentio. Pensar sempre também naquele que está de fora. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E se os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará, rosto em terra, adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Os dons são para mover o coração do ímpio para que ele acredite que Deus está entre nós. E ele ouvindo aquilo, vendo aquilo, ele quebrante seu coração. Os dons são sempre para promover o reino. Mas você e eu precisamos buscar. Diga assim para o seu irmão, você não tem noção de quanto Deus ainda vai te usar. Você não tem noção. Mas só se você quiser. Se você ficar com medo, se você ficar com preguiça, se você achar que não é para você, se você não tiver fé, né? Só se você... Ninguém de nós é especial. Ninguém de nós é especial. Pastor Paulinho não é especial. Pastora Pati não é especial. Pastor Jefferson não é especial. Eu não sou especial. Pastor Davi não é especial. Ninguém é especial. O dom é para todo mundo. É para todo aquele que crer e buscar. Lembra que nós falamos no primeiro dia? O Espírito de Deus distribui na medida que quer, individualmente, como quer. O trabalhar é individual. Ele não vai olhar o nome e o título, né? Para distribuir e para entregar. Fala assim de novo para o seu irmão. Você não tem noção de quanto Deus ainda vai te usar. Sabe por quê, queridos? Porque está chegando um tempo de grande derramar do Espírito de Deus na igreja. Sabe por que eu posso te garantir isso? Quem aqui consegue negar que Jesus está voltando? Não está uma loucura? Não está virando Sodoma e Gomorra? Abra sua Bíblia lá em Atos 2, 17. Atos 2, 17. Não vou me demorar, já vou acabar. Atos 2:17. Nos últimos dias, diz Deus. Quando que ele vai fazer isso? Nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias? Quem crê? Nos últimos dias, diz Deus,
derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que eu preciso fazer? Invocar o nome do Senhor. E sobre nós será derramado do Espírito, e nós veremos os sinais, prodígios e maravilhas que antecedem a volta do Senhor. Haverá um grande derramamento do Espírito Santo, e haverá sinais, prodígios e maravilhas como nunca vimos na época que preceder a volta do Senhor Jesus, para que muitos creiam e sejam salvos. Amém? Nós temos que fazer a nossa parte e buscar. E por fim, dons de curar. Diga assim, dons de curar. O que é a definição? Ele é uma cura sobrenatural de doenças. Não é a cura pela fé, é uma cura sobrenatural. É o único dom no plural. Como é que ele se manifesta? Também numa inspiração momentânea, não é planejada. E aí, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Por que ele aparece no plural? Eu fui pesquisar, procurar quais são as linhas teológicas, as explicações, por que é o único dom que aparece no plural. E eu encontrei uma definição que eu acho que é a que eu creio também. Porque o dom não opera como clínico geral, né? Ele tem linhas específicas. Vocês já repararam, eu falei a verdade, tem gente que é usada numa determinada cura. Tem gente que é usada para cura no sangue, tem gente que é usada para cura nos ossos, tem gente que é usada para aquele determinado tipo de cura. É um dom plural, né? A pessoa, aí eu estava pensando, vendo os vídeos de cura do Todd White, a maioria das pessoas que são curadas pela mão dele é nos ossos, né? Faz perna crescer. Quem já viu o vídeo dele? Ele senta a pessoa, começa a orar, a perna da pessoa cresce assim na mão dele, né? Vértebras, ele ora pedindo para Deus trocar as vértebras, pessoa que não se mexia, paralíticos. Ele age, né, específico nos ossos. E eu acho que é por isso que é dons, porque Deus dá para aquela pessoa uma área específica para que ela realizar aquela cura. Isso não é bíblico, tá bom? Isso é uma teoria. E eu creio muito nessa teoria. Eu acho que ela faz sentido, mas ela não é bíblica. Eu não tenho nenhum versículo aqui para dizer que é assim, por isso que dons de cura é no plural. Mas foi a explicação mais óbvia, mais convincente que eu pude encontrar. Como que o dom de curar se manifesta ainda, né? Um exemplo ali no Antigo Testamento. Quem conhece a história de Eliseu e da Sunamita? Quem conhece? A Sunamita é a minha heroína, né? Porque a Sunamita, ela acolhia o profeta na casa dela. A Bíblia não diz nem o nome dela, só diz a nacionalidade, né? Só diz de onde ela era Sunamita, e não diz o nome. Só que ela acolhia Eliseu na casa dela. Ela era uma mulher generosa, ela cria em Deus e ela acolhia o profeta. E ela construiu um quarto para Eliseu na casa dela. E quando Eliseu passava por ali, Eliseu e o Geazi, que era o servo dele, dormiam lá na casa dela. E um dia, Eliseu falou assim, como é que eu vou retribuir essa mulher? Tudo bem que ela me faz. O que você quer que eu ore? O que você quer que eu peço para Deus, para você? Ela, não, nada, já está bom, né? Você estando aqui. E aí Eliseu, movido por o dom de revelação, palavra do conhecimento, falou para ela, você terá um filho. O ano que vem, quando eu voltar aqui, seu filho vai estar nos seus braços. E a Sunamita ainda fala, amém, né? Que bom, glória a Deus, eu espero, eu recebo. E no seguinte ano, a Sunamita teve um filho. E aí esse filho cresceu e estava trabalhando lá na lavoura com o pai. E aí o menino disse, estou com dor de cabeça. E o que o pai faz? Vai falar com a sua mãe, né? Como todo pai. Ele está com o pai lá na lavoura, o filho, ai pai, que dor de cabeça. Vai lá falar com a sua mãe.
E aí ele manda o filho para casa e o menino chega em casa. E o que acontece com o menino? Morre nos braços da mãe. O que a sunamita faz? Quietinha, bota o filho morto lá na cama do Eliseu, fecha o quarto e sai. Encontra com o marido. Como é que vai? E aí, mulher, aconteceu alguma coisa? O que ela diz? Vai tudo bem. Ela é minha heroína. Nossos filhos têm uma febre, a gente já se descabela, não é? O filho dela estava morto, mas a fé dela era tanta que ela falou, vai tudo bem. E aí ela sai, eu preciso encontrar o homem de Deus. E aí ela pede para um servo levar ela onde Eliseu estava. E ela vai, encontra Eliseu, vem, você precisa vir orar pelo meu filho. E aí Eliseu chega na casa dela, Eliseu faz uma coisa meio doida, que a gente não entende, crente é tudo doido mesmo. Mas se Deus fala, se Deus manda, a gente faz porque a gente crê. E aí Eliseu deita em cima do menino. E ora e assopra no menino. E o que acontece? O menino foi ressuscitado. Este é o dom de curar. Aquilo que a nossa fé não consegue promover. O dom de curar veio sobre a vida da sunamita numa inspiração momentânea e não planejada. Desespero, meu filho morreu, mas eu creio que se o homem de Deus vier orar, meu filho pode ser ressurreto. E ele foi, né? Eliseu e Naamã, mesma coisa. Naamã estava lá com lepra. Naamã era o chefe da guarda. Para ele ser leproso era uma vergonha. E tinha uma serva exilada de Jerusalém na casa dele, uma menina. Chega e fala, meu senhor, se o senhor for lá para Jerusalém, o senhor pode ser curado dessa lepra. E aí Naamã crê e vai, né? Tem uma história enorme, não vou me prolongar. Mas aí Naamã chega lá, Eliseu não sai nem na porta de casa, manda o servo, fala assim, ó, fala para ele dar 7 mergulhos lá, que ele vai ser curado. Aí Naamã fica pistola da vida, né, dona Vera? Dona Vera, pistola da vida e fala assim, eu não vou mergulhar coisa nenhuma, não tinha rio lá onde eu morava, precisava vir até aqui para mergulhar 7 vezes no rio para ser curado. E aí o servo fala, meu senhor, mas já está aqui, se não fosse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Eu vou fazer uma pergunta. Naamã teve fé? Hã? Ele foi lá, mergulhou 7 vezes no rio. O que aconteceu? Foi curado. Foi o dom da fé que agiu ali, ó. Uma inspiração momentânea e não planejada. Mas Naamã foi curado. No ministério de Jesus, quantas curas? Quantas curas? João chega a dizer assim, ó, que não teria papel no mundo, pergaminho no mundo para registrar todas as curas que Jesus realizou. Ali na Bíblia tem algumas, mas eu creio que eles presenciaram muitas e muitas e muitas e muitas curas. Cegos, coxos, paralíticos, que a fé humana, às vezes nem a pessoa tem fé. Às vezes a nossa fé traz uma cura. Às vezes precisa da fé do outro, né? Lembra do centurião? O servo estava lá morrendo. A fé do centurião trouxe a salvação. Quando eu estava querendo engravidar, queridos, eu não sei se a minha fé traria esse milagre. Eu precisei da fé de outras pessoas para me ajudar em oração. Às vezes a gente não consegue ter fé nem para a gente mesmo. É aí que a gente precisa da fé do outro para ajudar. Mas quando é uma situação que vai trazer testemunho para o ímpio, que vai exaltar o nome de Jesus, que vai trazer fé no coração daquele que não tem fé, aí é a operação do dom de curar. Abra sua Bíblia para a gente terminar. Lá em Atos 4, 29. Depende de nós. Para buscarmos que todas estas coisas sejam realidade nas nossas vidas. Estes dons são para mim e são para você. Agora nós temos entendimento, nós sabemos o que eles são, como é que eles se movem, nós temos exemplos. Tudo que nós precisamos é desejá-los e buscá-los. Os discípulos buscavam.
Atos 4:29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha o que aconteceu aqui. Eles pediram: Senhor, capacita os teus servos. Qual é a nossa função, queridos? A nossa função como cristãos não é vir aqui todo domingo, cantar louvores, é maravilhoso, ouvir a palavra. Mas nós temos que ter a certeza, entendimento que nós estamos vindo aqui para sermos capacitados. Aqui é capacitação, porque o ministério, aquilo para que todos nós fomos chamados, é para anunciar o nome do Senhor. E aqui os discípulos estavam ouvindo: Senhor, nos capacita para nós anunciarmos a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão. Por que ele está falando, Jesus, estende a tua mão para fazer os sinais e as maravilhas? Porque sozinhos eles não podem. A fé nossa não gera sinais e maravilhas. Nós precisamos dos dons do Espírito cooperando com a nossa. Estende a tua mão para realizar sinais e maravilhas. E aí depois que eles oraram, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E depois que eles estavam cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Se coloque de pé. O Senhor quer te usar para anunciar corajosamente a palavra de Deus. Despertar os sinais, prodígios e maravilhas do Espírito de Deus, para que todo aquele que ainda não crê possa ser alcançado por esta fé.